Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um teste que eu fiz que foi sobre o que eu vi na internet aí, sobre uma forma de conseguir estudar melhor, que é isso daqui, que foi parar de, por tipo 10 minutos, ficar olhando pra parede só e depois estudar. Aí eu testei isso daqui e eu acho que eu tô colocando aqui no cantinho do vídeo, mostrando eu parado por 10 minutos, só mostrando minha cara. Eu testei isso. E agora eu vou falar um pouquinho de como me senti. Então, eu nunca tive muita dificuldade em estudar, depende, mas eu tenho dificuldade sim, já tive dificuldade em começar a estudar e a continuar principalmente. Tipo, sempre chega uma hora que eu fico meio cansado e aí meu cérebro para, tipo, totalmente de funcionar. Nesse dia eu tinha acabado de, tipo, estudar, eu acho que umas 2 horas para uma matéria e agora eu ia estudar matemática. Eu comecei a me sentir um pouquinho cansado. Então eu pensei, não vou parar de estudar, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar esse teste. Então, como que eu faço isso? Ok. Então eu não vou simplesmente desistir, eu vou tentar fazer o que eu aprendi, aquele vídeo que eu tinha visto. Eu já tinha visto antes sobre isso, que é parar por um tempinho de mexer no celular e, tipo, parar por um tempinho de fazer qualquer coisa e só olhar pra parede. Eu já tinha visto e aí eu quis testar de novo. Eu quis testar pela primeira vez, tipo, pro estudo pela primeira vez, porque eu não podia só aceitar e desistir de parar de estudar porque eu tinha coisa pra fazer. Então, tá bom. Eu fui lá, eu fiz 10 minutinhos, foi bem de boa, fiquei olhando pra paisagem, não olhei pra parede, fiquei olhando pro prédio da frente da minha casa, que eu tava olhando pra janela, aí tava com um sol bonito, aí passou os 10 minutos, bem tranquilo, e eu me senti revigorado mesmo, me senti melhor. O que o meu cérebro tava sentindo, que era meio, tipo, tava meio lento, eu não tava me sentindo tanto assim, eu tava me sentindo um pouquinho melhor, mas eu não senti 100% de vontade de estudar. No final eu pensei que eu tenho que, na verdade, tomar um café. Eu pensei que na verdade era mais cansaço, e não era isso daí pra regular a dopamina. Mas assim, eu desliguei o vídeo e fui testar mesmo assim, fui testar pra ver se conseguia estudar. Eu consegui. Eu fiquei tipo 1 hora lá focadão pra fazer os exercícios que eu tinha separado de matemática. Foi bem tranquilo, foi muito mais tranquilo do que fazer quando eu tava cansado. Então realmente me ajudou. Tipo, o foco veio muito mais rápido. Eu comecei a fazer os exercícios assim e eu consegui entrar no flow muito mais rápido. Ficou mais divertido pensar pra fazer os negócios. Mas assim, você já parou pra pensar por que isso acontece? Eu não sei se você já viu algum vídeo de alguém falando sobre isso. Passando essa estratégia. Isso acontece por causa da nossa dopamina. Já que a gente tá tão, tipo, acostumado a ficar assistindo vídeo o tempo todo, ficar assistindo gameplay ou vídeo super editado, por que o nosso cérebro ia conseguir focar simplesmente em ficar algumas horas lendo um livro ou escrevendo num caderno sobre números, sabe? Não, tipo, é muito mais divertido ficar vendo vídeo, e é por isso que os nossos receptores de dopamina ficam ferrados, a gente não consegue se focar numa simples tarefa que é estudar, porque é muito mais fácil ficar assistindo vídeo, a gente não consegue ficar focado, e por isso a gente fica com uma atenção pior do que um peixe dourado. Eu vou explicar o que é dopamina pra você que não sabe. Dopamina é basicamente o hormônio que, tipo, nos faz ficar bem, não que nos faz ficar bem, mas tipo, é o hormônio que nos dá motivação pra fazer alguma coisa. Então, tipo, você sente dopamina quando você pensa que quer comer um chocolate e você vai lá na geladeira pegar o chocolate. Isso que você sente dopamina, você sente um pouco mais animado ao pensar que você pode pegar esse chocolate, basicamente. E assim, a gente tem um nível de dopamina durante a nossa vida, tipo, na nossa vida normal, que a gente tem um nível de dopamina na nossa vida normal, sem fazer nenhum mau hábito. E esse nível sempre vai baixando cada vez que a gente faz um mau hábito. Quando a gente vai e assiste um vídeo no YouTube super editado, quando a gente come o chocolate, quando usa drogas, as coisas. Até por isso que, tipo, a droga destrói a vida das pessoas que usam ela. Porque quando o nosso cérebro tá muito acostumado a ter a droga, ele já não produz a mesma dopamina que antes, sabe? Tipo, por causa da vida só. Ele fica dependendo da dopamina da droga. Não vou contar não, tô com preguiça. Porque pelo estímulo, porque a gente fica com muito mais estímulo pela droga do que pela nossa vida só. É nisso que a nossa vida começa a ficar ruim. Mas se você faz o contrário, se você tem hábitos muito mais saudáveis e você tem mais dopamina, tipo, pela forma melhor de ter dopamina, sei lá, conquistando alguma coisa na sua vida,
tendo a nota que você desejava há muito tempo na prova, passando de ano, sei lá, ficando mais forte, conquistando seus objetivos, aí você fica, isso, você só fica mais feliz mesmo, você não, tipo, não tem efeitos colaterais. Mas aí se você assiste um vídeo se você assistir vídeo o dia inteiro por um dia e no dia seguinte tenta estudar, você vai perceber que você não vai ter foco. Você pode até testar. São os receptores de dopamina que ficam, tipo, estourados. Você não consegue. É nisso que você não consegue ficar mais feliz com uma coisa simples da sua vida. Aí o que faz? O que esse hábito, tipo, de ficar olhando pra parede sem ser estimulado por nada faz? Ele te faz regular o nível de dopamina, basicamente. Isso aqui tá estranho, cara, não sei, assim. Maus hábitos como assistir, jogar videogame, que eu tô fazendo agora. Ou assistir muito vídeo. Esse daqui tá perfeito. Assistir muito filme também. São esse tipo de coisa que vai fazer a sua vida piorar. Que vai fazer você não conseguir ficar tão feliz com as coisas simples. E é por isso que quando você para por 10 minutos só pra ficar assistindo a parede e deixar você se sentir meio entediado, aí você vai se sentir melhor depois de fazer isso. Por isso, isso é algo que você, se você quiser, você pode implementar na sua vida mesmo, tipo, no dia normal. É basicamente o que você faz quando medita, mas quando medita você fica focado na sua respiração. Então é até um pouquinho mais estimulante do que ficar olhando a sua parede sem fazer nada. Eu primeiro acreditava, na verdade, eu acreditava que ia dar certo, porque assim, parece ser meio simples. Se você para por 10 minutos sem fazer nada e depois vai estudar, vai ser mais fácil de estudar, tipo, é intuitivo. Não sei se estou fazendo certo, isso daqui vai ficar horrível. Tá assim, tá. E realmente foi muito melhor do que eu achei. Então, para além disso, para não falar sobre essa experiência que eu tive, eu posso falar algumas dicas que eu aprendi com esses últimos tempos que eu tenho estudado mais sobre como estudar mais, mesmo que você não tenha vontade. Eu nunca fui uma pessoa que gosta muito de estudar, mas esses tempos eu aprendi a gostar mais de estudar. O principal motivo disso é porque eu entendi o que eu quero cursar na faculdade. E agora eu tô muito mais motivado pra estudar, pra me conseguir passar no que eu quero. Isso é um dos primeiros motivos. Se você tem alguma coisa que você tem em mente do que você quer ir no futuro, e você pode fazer o seu cérebro associar, ir bem nos estudos com o que você vai ter no futuro. Você pode fazer isso bem bastante com qualquer coisa na sua vida. Você pode fazer o seu cérebro associar o que você tem que fazer para conquistar o que você quer. Mesmo com qualquer coisa da sua vida. Isso é tipo meio que um hack que vai te fazer ter mais motivação para fazer as coisas mais difíceis da sua vida. Antes eu não tinha muita motivação desse canal, mas aí eu comecei a pensar, tipo, mano, se eu for bem nesse canal, eu no futuro vou poder fazer dinheiro, eu vou poder ajudar pessoas, eu vou poder conversar com novas pessoas, eu vou poder, tipo, ser um psicólogo digital, que nem os youtubers que eu já assisto. Eu achei muito louco essa ideia. Aí eu comecei a editar mais vídeo, comecei a gravar mais, eu comecei a ficar mais animado pra tentar fazer mais coisa. Com isso tudo eu tenho que ir bem nos estudos pra mim poder passar numa faculdade de psicologia e ser psicólogo que nem eu quero ser. E foi isso que mais me motivou. Então você pode simplesmente associar o que você quer com o que você, tipo, com a escola. Ou
qualquer coisa da sua vida. Uma segunda forma de estudar melhor é também... Deixa eu ver... Isso daqui tá horrível, cara. É também simplesmente começar. Não sei se você já percebeu, mas o maior problema é simplesmente começar. Porque quando você entra no flow, as coisas ficam bem mais fáceis. Mas se você tem, tipo, meio que um lugar que você sempre estuda, um horário que você sempre estuda, você vai conseguir ir estudar muito mais facilmente. E aí na hora de... Nossa, mas isso daqui tá horrível. E na hora de estudar, era pra ter sido um joinha. Uma coisa que também pode te ajudar a estudar melhor, a ter mais consistência de estudo, tipo, só estudar mais, é sempre ter o mesmo horário pra estudar e o mesmo local pra estudar. Se você tem o mesmo local e você tem o mesmo horário, o seu cérebro adora mesmo ter, tipo, rotina. Se você tem muita rotina de estudar em tal horário, depois de um tempo você vai começar a sentir vontade de estudar nesse horário, mesmo sem, tipo, ter uma prova pra estudar. Porque o seu cérebro adora ter rotina, é simples assim. Fica muito mais fácil. Uma outra forma também pode ser um pouquinho mais extrema, mas se você realmente quer, você pode simplesmente fazer o estudo ser a parte mais legal do seu dia. Como eu já disse, um grande problema da gente não estudar e a nossa vida, tipo, ficar mais chata é os receptores de dopamina. Tipo, se a gente fica fazendo muita coisa mais divertida do que estudar, é claro que vai ser muito mais difícil de estudar, porque a gente vai ficar pensando, mano, eu tenho um vídeo pra assistir e, tipo, ontem eu assisti aquele vídeo e foi tão mais gratificante do que ficar estudando. Mas se você fizer o estudo ser a única parte do seu dia, a única parte legal do seu dia, você não vai ter outra escolha em vez de estudar, realmente. Você pode fazer isso com o seu estudo, com o seu trabalho, e a sua vida vai ficar muito mais fácil, porque você não vai ter outras vontades além do que fazer o que você tem que fazer. Eu acho que na verdade o meu problema não é foco. O meu problema na verdade é só sono, tô com muito sono. Vou tentar um café.